Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Estamos para mais uma aula do curso Escatologia, o nosso módulo Escatologia. Já demos a primeira aula sobre o que é a escatologia, a segunda aula sobre quando será a volta de Cristo, terceira aula, os falsos cristos 1, quarta aula, falsos cristos 2. Semana passada nós falamos sobre guerras e hoje nós iremos falar sobre a fome, mais um sinal dado por Jesus em Mateus 24. Vamos ler o texto básico de Mateus 24 para assim meditarmos sobre o assunto fome. Lá em Mateus 24, no capítulo 3, versículos 3, 4 e 7, diz o seguinte: Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane. E lá no versículo 7 ele disse: haverá fomes, haverá fomes. O que é a fome? É bom a gente deixar um conceito aqui do que é a fome. A fome, ela é caracterizada por calorias insuficientes para suprir as necessidades energéticas diárias, o que leva o indivíduo à subnutrição. Porque uma alimentação adequada, ela envolve não só a quantidade de alimentos, mas a qualidade, principalmente a qualidade e a variedade dos alimentos. A subnutrição, ela pode ser causada por dois fatores: a alimentação deficiente ou a falta de alimentação. Uma em cada 9 pessoas do mundo está subnutrida. Às vezes, em algum país, existe uma alimentação, mas não adequada. Servem, por exemplo, só arroz, ou serve só um alimento uma vez por dia. Então vai causando a subnutrição. Atualmente, no mundo, irmãos e amigos, nós temos, segundo informações da ONU, 852 milhões de pessoas, de indivíduos no mundo que estão subnutridos. Uma alimentação adequada e variada, ela previne deficiências nutricionais e protege contra as doenças infecciosas, porque ela é rica em nutrientes para melhorar a defesa do organismo, né? Então, desse total, a grande maioria estão em países em desenvolvimento. Coincidentemente, então, estão em países onde as pessoas não conhecem Jesus. Então, tem essa subnutrição por falta de nutrientes. O que são os nutrientes? Os nutrientes, eles são compostos químicos encontrados nos alimentos e eles têm funções específicas. Eles funcionam associadamente e se dividem em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes, eles contêm carboidratos, proteínas, os lipídios, que são as gorduras, e os micronutrientes, eles têm as vitaminas e os sais minerais. O que é produzido no mundo é suficiente para alimentar a população mundial? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. E a resposta é sim. A quantidade de alimentos produzidos no mundo é o bastante para suprir a necessidade de alimentação da população mundial. Então, por que existe fome? Existem dois principais motivos identificados pelos estudiosos do assunto. Primeiro grande problema, é a falha na distribuição dos alimentos. O segundo grande problema é o desperdício dos alimentos. Então, associado à falha da distribuição dos alimentos e o desperdício, nós temos o aumento da população, os desastres naturais como terremotos, maremotos e etc. Nós temos também a falta de água nas áreas disponíveis para a agricultura e falta de água
pura, água saudável, água boa para que a população beba também, e associado também às guerras que têm levado a população à subnutrição. Foi feito um estudo a respeito do que é produzido no mundo e descobriu-se o seguinte, olha, pasmem com essa informação. Apenas 1/4 do que é produzido no mundo em questão de alimentação, 1/4, já seria suficiente para alimentar todas as pessoas que passam fome diariamente. Isso é um problema sério. Quais são os países que têm mais fome, são conhecidos com problemas na área da alimentação? Nós temos vários países na África, na Ásia, na América do Sul principalmente, mas os países que lideram o ranking são a Etiópia, a Namíbia, a Zâmbia, a Índia, o Malawi, a República Centro-Africana, o Tajiquistão, a Coreia do Norte, a Colômbia aqui na América do Sul, a Bolívia e a Nicarágua na América Central, né? Associado ao problema da distribuição de alimentos, não é? Nós temos também um grande problema, que é a distribuição de renda no mundo, que agrava o problema da fome. Não é? Por quê? Porque apenas 8 homens no mundo, os mais bilionários, os mais ricos do mundo, 8 homens mais ricos do mundo, eles possuem a mesma riqueza que metade da população mais pobre do mundo possui. Esse é um relatório que foi dado agora no Fórum Mundial de Davos sobre uma economia para os 99%. Esses homens, eles têm mais da metade da riqueza da população mundial. E seguindo essa linha, no relatório 2017, chegou-se também à conclusão no Brasil que os 5 homens mais ricos do Brasil têm mais riqueza do que metade da população brasileira. O George Paul Lehmann, o Joseph Safra, o Marcel Teles, o Carlos Alberto Sucupira e o Eduardo Severin, eles têm mais dinheiro do que 100 milhões de pessoas no mundo, no Brasil. E agora, na virada de 2017 para 2018, eles ficaram 13% mais ricos, né? Então, atualmente, 50% dos mais pobres do mundo, eles detêm apenas 0,25% da riqueza mundial. Desse grupo, que chega a cerca de 3,7 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha ética de pobreza, segundo o relatório de Oxford 2018. Gente, é muita desigualdade. E essa desigualdade global é uma tendência. Você veja que o Brasil tem o mesmo problema da desigualdade mundial, não é? Hoje existem, por causa dessa desigualdade, mais de 100 milhões de crianças com menos de 5 anos que estão subnutridas. E a má nutrição é a principal causa da morte de 2,5 milhões de crianças no mundo a cada ano. 2,5%, 2,5 milhões de crianças morrem a cada ano por causa da subnutrição. E quando não morrem, elas ficam doentes. Por quê? A diminuição, né, dos nutrientes na alimentação causa a diminuição da capacidade de realização de atividades físicas, a deficiência no desenvolvimento físico e mental, a probabilidade de doenças, e tem levado essas 2 milhões e 500 milhões de crianças à morte prematura, né? Além disso, a fome ela afeta o desenvolvimento econômico, gerando instabilidade política e social, porque o governo precisa estar alimentando a população que não consegue produzir, que está doente, porque não tem emprego. Então, é uma roda viva que nós temos no mundo com relação a isso. Mas o que a Bíblia fala com relação à fome?
existem algum registro de fome lá na Bíblia? Existem vários registros. Por exemplo, Abraão, ele migrou para o Egito, lá em Gênesis 12:10, porque a fome era muito rigorosa, diz a palavra de Deus. Também lá na época de José do Egito, vocês se lembram que ele estava preso e o faraó teve um sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, e ele foi chamado para interpretar, e ele disse: haverá uma grande fome na terra, construí celeiros. Deus deu sabedoria a ele e o faraó o contratou, deu um cargo de ministro da agricultura, surgiu o cargo de repente para a vida dele, né? E através daquela revelação de Deus para José, ele salvou não só o Egito, mas salvou a população mundial da fome que assolava, né? Quando o povo de Deus também estava no deserto, não tinha comida, não tinha água, Deus mandou um maná no deserto, mandou as codornizes para matar a fome do povo. Eu fico sempre pensando que, eu vou dar mais alguns exemplos, mas que Deus está preocupado com a fome das pessoas no mundo. Veja que quando Salomão construiu o grande templo de Salomão, ele entrou para orar lá em 2 Crônicas 7, no capítulo 6 ele faz a oração, no capítulo 7 Deus vai responder. Ele faz a oração e pede para Deus livrar o povo da fome. Ele diz assim, no capítulo 2 Crônicas 29, se alguma desgraça nos atingir, seja castigo de espada, seja de peste, seja de fome, tu nos ouvirás e nos salvará. Né? Veja, em 2 Crônicas ele faz essa oração, e aí Deus responde a oração dando uma condição. É importante essa condição que Deus deu para Salomão, porque ela está em vigor, porque nós vamos verificar que a maioria dos países que enfrentam a questão da fome, da subnutrição, não conhecem o Deus verdadeiro, estão servindo aos ídolos, estão servindo aos espíritos, estão adorando coisas, estão adorando as forças da natureza, e elas são um campo missionário para nós, porque elas não podem cumprir essa condição que Deus deu ao povo dele lá na época de Salomão, que ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O salmista também diz lá no capítulos 37 e 25, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o povo de Deus clama, o justo clama, e Deus não deixa que o povo passe fome ou passe miséria, porque o justo não é desamparado por Deus. Veja que Jesus também, quando viu a multidão lá em Mateus 15:32 com fome, ele disse, Mateus 15:32, não quero que eles mandá-los embora com fome, porque eles vão desfalecer no caminho. E aí Jesus pega aquele lanche daquele garotinho, 5 pães e 2 peixinhos, e multiplica e alimenta 5.000 homens, mulheres e crianças. E ainda sobrou muita comida, porque Jesus está preocupado. Mas por outro lado, também Jesus disse, quando eu tive fome, Mateus 25, 35, 36 e 40, ele diz, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. E aí os justos vão perguntar, quando te vimos com fome? E aí Jesus responde, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos, a mim fizeram. Então quando a gente se envolve e se preocupa com pessoas que estão com fome e servimos essas pessoas, nós estamos servindo o próprio Deus. Também em Apocalipse 7,14 é uma promessa maravilhosa, 7,16, perdão. Quando Jesus diz que lá no céu nós não teremos mais fome, ele diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Apocalipse 7,18. Nós precisamos levar essa população faminta
subnutrida para os céus, para que essa promessa de Deus se encontre na vida dessas pessoas também. Nós precisamos levar essa palavra de libertação e de salvação a essas pessoas que estão servindo muitos deuses falsos. Então, embora, irmãos, haja avanços na agricultura, na tecnologia das colheitas modernas, tudo isso não permitiu que nós atendêssemos às crescentes necessidades de alimentos para a população miserável e faminta do mundo. Nós temos, segundo a pesquisa, 852 milhões de pessoas que passam fome no mundo todos os dias, devido a essa distribuição de alimentos errado, uma distribuição de renda errada, a desigualdade. Tudo isso tem causado a fome no mundo. Vamos orar para que nós possamos fazer a nossa parte. Irmãos, nós ficamos olhando, ouvindo, e ficamos pensando assim, as pessoas lá na África, as pessoas que estão lá na Índia, estão tão longe de nós. O que eu posso fazer? Sempre tem ONGs trabalhando nestas causas. Mas às vezes nós temos uma pessoa muito perto da gente passando fome. Às vezes é um familiar que está passando necessidade. Estenda a mão ao seu familiar. Às vezes é um vizinho que está passando necessidade. Estenda a mão ao vizinho. Às vezes é um pai de família que está desempregado. Você sabe que está desempregado, mas você nunca chegou até ele e falou, escuta, eu poderia te ajudar, eu posso fazer uma compra, eu posso te ajudar em alguma coisa. Às vezes é uma instituição que está bem próximo da gente, que vive de doação. Então, nós podemos fazer algumas coisas para combater a subnutrição e a fome das pessoas. Porque aqui pertinho nós temos comunidades. Aonde você mora, tenho certeza que tem comunidades, tem pessoas pobres. Ajude essas pessoas também, né? Sabemos que um dos grandes problemas que gera fome é a ganância e a cegueira dos poderosos no mundo, né? Que ficam insensíveis à pobreza, à desnutrição da população. Mas Cristo quer salvar a todos. Esse cenário caótico, Jesus quer abençoar essas pessoas. E ele disse, haverá fomes. Haverá fomes. A palavra de Cristo tem se cumprido. Que Deus nos abençoe.